estamos hoje dando continuidade a esse mês da mulher, que já está em nosso calendário da ASP, né, há alguns anos, que é sempre um sucesso, tanto pelos temas quanto pelas convidadas que sempre enaltecem a nossa casa, né? E é com entusiasmo que damos, então, seguimento, só que hoje não, né? Tem alguns temas bem leves que nós costumamos trazer aqui para o mês da mulher. E hoje é um tema mais sério, mas, assim, de vital importância, né? Que sempre deve ser debatido, que é o assédio no ambiente de trabalho. Hoje nós traremos esse tema sobre o viés do compliance, e aqui com as nossas especialistas na área, que vão falar sobre isso. Antes de falar um pouquinho do compliance, eu acho que eu já vou aproveitar para apresentar os currículos das palestrantes, para a gente não interromper durante as apresentações, tá? Então, a Maria Beatriz é advogada, mestre em Direito Internacional Privado pela London School of Economics, pós-graduada na Fundação Getúlio Vargas em Direito Internacional das Relações Econômicas e do Comércio, pós-graduada em Direito Empresarial Internacional pelo Centro de Extensão Universitária, pós-MBA em Governança Corporativa, Compliance e Gerenciamento de Riscos na São Paulo de Negócios, na Escola de Negócios, atuou como diretora jurídica da Holding de Participações Societárias, denominada Coimex, uma das maiores tradings de agronegócio do Brasil. A nossa convidada remota, a doutora Milene, a quem eu saúdo mais uma vez, que está sempre conosco aqui no Mês da Mulher. Inclusive, ela foi uma das responsáveis pela elaboração do protocolo de gênero, que nós, inclusive, já trouxemos isso no Mês da Mulher. Então, saúdo mais uma vez. A doutora Milene é advogada, consultora e palestrante, juíza do trabalho aposentada do TRT da 2ª Região, mestre em Direito pelas Faculdades de Direito da Universidade de Columbia, em Nova York e Stanford, na Califórnia, onde também obteve créditos de doutorado, titular da cadeira número 2 da Academia Mackenzista de Letras, diretora de Comunicações da Columbia University Club of Brasil, presidenta do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho. E a doutora Vanessa Dumont Bonfim, advogada, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do Distrito Federal, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Uniderp, consultora, membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB Nacional 2019-2021, pesquisadora do Grupo Constitucionalismo, Direito do Trabalho e Processo do Centro Universitário do Distrito Federal. E eu sou Elaine Beltrán, esqueci de me apresentar no início, sou conselheira aqui da ASP. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Muito rapidamente, acho que todos aqui já têm uma introdução do que seja o compliance, né? To comply with, em conformidade com, né? Com o quê? Com as normas, com as leis, com os códigos de conduta, com a ética, e alguns também chamam de programa de integridade, né? O programa de compliance permeia diversas, nem searas, mas diversos institutos do direito. Temos aqui nossos criminalistas, né, que no Brasil teve início aí com a lei anticorrupção, mas também se relaciona muito com a legislação trabalhista, não bem com a legislação, embora o ano passado tenha sido obrigatório agora a implantação do Código de Denúncia, que foi um grande avanço aí na nossa legislação trabalhista, e isso se permeia muito aí no compliance, mas também com outros institutos, como a LGPD, e agora também eu tenho ouvido aí umas discussões sobre de como a inteligência artificial, né, vai aí permear pelo Instituto do Compliance. Mas hoje nós estamos aqui para ouvir nossas ilustres convidadas, então, desde já, eu passo a palavra para a doutora Milene, que será a nossa primeira expositora, que vai tratar do ESG na prática, racismo e discriminação no ambiente de trabalho. Com a palavra, doutora. Eu quero agradecer à querida doutora Elaine Beltrán Camargo pela mediação aqui, ela que é maquinzista como eu, especialista em direito do trabalho.
Vou agradecer ao doutor Rogério Tucci, a doutora Luciana Pereira, pela ponte que eles fizeram. Parabenizar aqui já de antemão as nossas palestrantes da noite, que eu acompanho, excelentes juristas, doutora Maria Petroni, doutora Vanessa Bonfim Santos. É um prazer poder dividir essa mesa, ainda que virtualmente, com vocês. Eu vou postar aqui, eu posso compartilhar a tela? Só pegar aqui o link. Nós testamos antes e deu certo. Eu vou fazer aqui algumas considerações em relação ao ESG. E ao ESG, pronto, vou conseguir agora. Está aparecendo? Sim. Obrigada. Eu vou fazer algumas considerações sobre o ESG, racismo e discriminação no ambiente de trabalho. Esse tema eu escolhi porque eu gosto muito das palestrantes e imaginei que ele ia conversar muito bem com o que vocês vão aprender com ela depois. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a ASP também pelo tema da revista do advogado desse mês. Não sei se vocês já leram, mas o tema da ASP é igualdade racial. Então, a gente está vendo aí ESG na prática. Parabéns, ASP. O que afinal, é o ESG? O ESG, ele vem de uma sigla em inglês que pode ser traduzida como meio ambiente, social e governança corporativa. Ele é um conjunto de práticas, práticas ambientais, práticas sociais, práticas relacionadas à governança de uma organização. Os critérios ESG, o padrão ESG, ele prioriza sempre a sustentabilidade, a responsabilidade social e a transparência da empresa. É uma forma de aliar o desenvolvimento sustentável e a geração de valor do negócio, que ESG também significa uma maior lucratividade. Uma empresa responsável ou consciente socialmente, ela é sustentável, ela é gerenciada de forma responsável e ela cuida dos seus colaboradores, ela cuida do social. Para dar um exemplo sobre isso e da importância do que a gente está falando, né, do ESG, que não é apenas uma moda que veio de forma passageira, ele tem mudado a cara dos negócios a nível global. Ele dá à organização que o aplica corretamente, ele dá a essa organização uma maior credibilidade, uma imagem de empresas responsáveis socioambientalmente e, claro, isso reflete na reputação da empresa. Os critérios ESG, eles também são importantes porque eles estão alinhados justamente com aquelas ODS da ONU, né? Aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o planeta inteiro. O Pacto Global da ONU, que traz vários princípios, né? Traz aí um conglomerado de princípios ESG, ele já foi assinado por mais de 18 mil organizações no mundo inteiro. E ele foi criado no ano 2000 pelo Kofi Annan, ou seja, em pouco tempo de existência, já são 18 mil empresas globalmente aderindo a serem socialmente mais responsáveis e mais conscientes. Vários índices de investimento, eles consideram o ESG como um fator relevante para avaliar empresas, para avaliar projetos de empresas, pedidos de crédito, índices como Dow Jones, Nasdaq, Bloomberg, inclusive índices da B3, né, a Bolsa de São Paulo. Até 2025, para vocês também terem uma ideia de como o ESG é importante, empresas que querem investir em ESG, elas estão calculando que até o ano que vem elas vão investir 53 trilhões apenas em desenvolvimento de ESG em suas organizações. E 36% de todos os ativos globais com gestão, eles estão investidos
de alguma forma, com algum critério de sustentabilidade. Ou seja, são critérios que são utilizados hoje para avaliar a empresa. E o que esses critérios eles se traduzem de forma prática? Na parte do E, né, da parte do meio ambiente, empresas, por exemplo, que investem em ESG, elas estão preocupadas com combustíveis renováveis, com a diminuição de gás de efeito estufa, com risco climático. A gente está aí com o El Niño, né, em uma epidemia de dengue causada pelo El Niño, pelo mosquito Aedes aegypti, que está se desenvolvendo de uma forma desproporcional por conta do El Niño. Então, isso é um risco climático, né? Epidemias, o quanto essas empresas estão preparadas para emergências, né? A gente lembra aí o caso de Brumadinho, quantas falhas, né, existiram ali na hora de comunicar o que estava acontecendo. Em termos de social, que é meio que o cerne da nossa conversa hoje, as empresas estão preocupadas, quando elas pensam em investir em ESG, elas estão preocupadas com a saúde e a segurança dos seus colaboradores, com as condições de trabalho, com os benefícios que esses colaboradores recebem, com a diversidade e a inclusão, com direitos humanos, com impacto nas comunidades, ou seja, o social ele não olha apenas para dentro da empresa, mas ele vai olhar para fora também, para como essa empresa está tratando as comunidades locais, né? A gente sabe aí de empresas, né, de grandes corporações que causaram muitos danos ambientais, né, danos a comunidades que viviam às vezes daquele recurso natural. Então, isso é muito importante para a empresa que pensa em ESG. E quando se fala em governança corporativa, né, no G, as empresas elas estão preocupadas em melhorar os seus índices ESG, mas melhorando os seus princípios éticos. A diversidade no conselho de administração chega hoje a ser inclusive um índice da B3, né, no Brasil, para avaliar a empresa, se o conselho de administração é diverso ou não, se tem pessoas em grupos subrepresentados ali, né, como negros, indígenas, PCDs. A governança corporativa, a boa governança, inclui também o engajamento de todos os atores que estão envolvidos, não apenas os acionistas, né, mas também os colaboradores, a cadeia de suprimentos, né, os fornecedores. E também essas empresas estão preocupadas muito com transparência e adotando um pagamento por performance, que é visto como uma forma mais equitativa e mais justa de remunerar o conselho de administração. Isso é na prática. O ESG ele foi criado, a ideia do ESG ela surgiu lá em 1930 nos Estados Unidos, com um professor da Columbia University que imaginou, né, que num dos seus estudos ele viu que mais de 200 das maiores empresas americanas elas estavam na mão do Estado e que se essas empresas elas se unissem para melhorar a sociedade, elas teriam um bom resultado. Essa ideia veio novamente por meio de uma provocação, mas aí não só falando de empresas privadas, mas falando com corporações privadas, não de empresas públicas, mas corporações privadas, quando Kofi Annan, em 1999, no Fórum Econômico Mundial, ele desafiou vários CEOs de grandes de corporações, mas financeiras, né, instituições financeiras, a pensar sobre como essas empresas poderiam integrar fatores sociais, de meio ambiente, de boa governança no mercado de capitais, de forma que essas empresas ainda seriam lucrativas. Esse desafio inspirou um estudo de 2004 chamado Quem se importa é o que vence, e essa publicação do Pacto Global, juntamente com o Banco Mundial e outras empresas, foi a primeira vez que o termo ESG foi utilizado. Embora o ESG ele esteja ascendendo e as denúncias esteja ascendendo a nível global, um contraponto a isso é que as denúncias de violações no trabalho também estão ascendendo. Essas denúncias, para vocês terem uma ideia, com dados do TST,
em 2018, nós tínhamos 1.291 denúncias de casos, né, de casos relacionados a racismo. Essas denúncias subiram exponencialmente em 2021, de 1.200 já eram 1.800, e assim foi crescendo e vai crescendo. O assédio moral, o assédio sexual, que são dois tipos de discriminação muito constantes, infelizmente, né, que ocorrem muito, violações muito constantes no ambiente laboral, eles também estão em alta. Mas eu ainda chamo atenção para a questão do racismo, quando a gente olha, por exemplo, essa pesquisa que diz, é uma pesquisa da vagas.com, aí ouvidos vários profissionais, né, centenas de profissionais no Brasil, eles responderam que 75% ainda é a principal forma de discriminação presenciada nas empresas. E eu queria que vocês pensassem aí com vocês, quantas vezes vocês viram casos de pessoas que denunciaram racismo, assédio moral, assédio sexual e foram demitidas. Isso dialoga de uma forma oposta com a questão do ESG, porque a gente sabe que o ESG ele vem sendo utilizado como grande marketing aí para as empresas, inclusive aquelas que mais podem investir em ESG. Mas como é possível que, ao mesmo tempo que essas empresas que estão investindo, né, grandes somas em ESG, elas possam, ao mesmo tempo, estar permitindo que essas violações ocorram no local de trabalho? Então, é só para vocês pensarem aí, se vocês lembram de algum caso em que vocês souberam de alguém que foi vitimado, que estava passando por uma situação de racismo ou de assédio, ou algum outro tipo de discriminação, até por idade, por CPCD, por sotaque, né? A, a criatividade humana, quando se trata, às vezes, de alguns temas, ela acaba sendo, muito ilimitada. Então, a gente vê aqui alguns casos que ilustram o que eu estou dizendo em relação ao tratamento que as empresas estão dando em relação aos casos de racismo, de preconceito, de discriminações, de violações trabalhistas que estão acontecendo nos seus ambientes, não só contra colaboradores, mas contra até às vezes consumidores, né? É, esse, essa, esse, pode-se dizer aí um determinado descaso em relação a violações trabalhistas importantes que podem, inclusive, configurar crime, como é o caso do racismo, como é o caso do assédio sexual, ela vai também numa direção oposta ao que a gente tem como país, né? O Brasil é um país feito de diversidade, né? A história do Brasil, ela começou com a, a, a reunião, né? Eu não vou dizer a união, que eu não vou falar de união de povo que é sequestrado e escravizado, mas com a união de vários povos diferentes. E essa união de povos é o que forma o que a gente tem no Brasil hoje, né? Dificilmente você vai ver um DNA de um brasileiro que não tem aí várias composições. O meu, por exemplo, tem, né? E eu me orgulho muito disso. Então, essa diversidade que a gente tem na população brasileira, né? Esses pequenos quadros aqui falam mais de 108 milhões de brasileiros hoje são diversos, né? São mulheres. Mais de 15 milhões, por exemplo, se identificam como pessoas gays, né? Mais de milhões aí, eles são 118 milhões, em média, são pessoas negras. Aí a gente tem um contingente imenso também de PCDs, de pessoas idosas, né? De pessoas acima de 60 anos, e esse contingente está só crescendo. Ou seja, quando a empresa ela vai contra os seus princípios, né? Esse G que ela alardeia como sendo princípios que ela está utilizando para nortear os seus negócios, e ela efetivamente, quando ela se vê frente a uma situação efetiva de violação, ela, em vez de
seguir o que o compliance trabalhista, né, e as nossas especialistas vão falar muito melhor sobre isso depois, seguir a orientação do compliance trabalhista, elimina-se ali a vítima. Então, isso é um problema muito sério, porque faz com que muitas dessas violações não cheguem sequer a ser denunciadas. A gente tem várias pesquisas a respeito disso, que não só no setor privado, mas como no setor público também, o medo de represália acaba fazendo com que as pessoas não denunciem violações no local de trabalho, o que vai apenas contra aí tudo que a empresa deveria estar lutando, né? Eu já me encaminhando aqui para as minhas conclusões finais, eu gostaria de deixar algumas reflexões, mas de que eu entendo que a empresa, ao invés de fazer como aqui esse grande microfone tem aqui um supermarketing a respeito dos seus princípios ESG, das suas tomadas de decisões ESG, os mecanismos, ela passe na hora de montar toda essa política, né, de pensar nesses princípios, a ouvir as diversas pessoas que estão envolvidas ali naquela empresa, né? Uma empresa, ela não é feita de uma pessoa, do CEO, ou só dos seus conselhos de administração, mas ela é feita de várias pessoas. Então, ouvir essas pessoas nessa oitiva, você, muitas vezes, inclusive, aí os níveis gerenciais, as diversas camadas vão poder identificar, inclusive, colaboradores que não concordam com determinadas políticas da empresa, né? E a partir daí eu levar esse colaborador para participar, para se engajar no ISG ou até mesmo pensar em fazer algumas substituições. O ESG ele só consegue funcionar quando você tem todo um mecanismo trabalhando em torno disso. Tá? Eu já vi, inclusive, CEOs de empresa falando, Milene, eu quero contratar mais pessoas negras, mas chega no RH não contrata. Então, é esse tipo de barreira que o ESG não pode encontrar. Tá? Então, eu deixo aqui como algumas reflexões. A incorporação do ESG por meio de estratégias que envolvam diferentes camadas da empresa, não só a nível de escuta, mas a nível também de decisão e de operacionalização, alinhar, saber se esses critérios ESG estão alinhados com a cultura que está sendo praticada na empresa. A empresa é antirracista, mas ela manda embora o funcionário, a colaboradora, o colaborador que denuncia racismo. Então, pode isso. Fortalecer o compliance trabalhista, eu acho isso extremamente importante. Então, não apenas pensar nas regras trabalhistas, previdenciárias e fiscais, mas também pensar no ESG quando está falando em compliance. A gente está todo mundo aqui aprendendo junto, né? O ESG é novo, como a gente viu aí um pouquinho na história, né, do ESG. Então, a gente perguntar, conversar e debater, tudo isso é muito importante. Não utilizar o ESG como um critério de washing, ou seja, de fake, né, apenas para mostrar, né, para o consumidor, ou na hora de fazer marketing da empresa. Então, utilizar, realmente viver o ESG, viva aquilo que você anuncia para o mercado e responsabilidade efetiva dos membros da diretoria, que a gente sabe que já existe, né? Existem várias regras aí gerando, né, essa responsabilidade, mas uma responsabilidade efetiva, em que esses membros efetivamente possam ser responsabilizados e respondam por aquilo que a empresa está anunciando, está colocando ali como os seus princípios e cultura. Obrigada, doutora Milene. Foi muito... Obrigada por trazer esses dados, né, tão relevantes. E, justamente, é uma evolução, né, do compliance até o ESG, que faz... o compliance está totalmente ligado agora ao ESG, né, principalmente ao social e à governança. E, realmente, não adianta as empresas fazerem esse marketing, né, que realmente estão em conformidade, mas
sem a devida efetividade no caso de uma fiscalização, digamos assim. Mas isso eu acho que é um pouquinho mais para frente ainda. Imediatamente eu vou passar a palavra para a doutora Maria Beatriz. Desculpe, e só relembrando que ela vai tratar do tema da incorporação de aspectos éticos à tomada de decisões, como boas regras de governança corporativa podem reduzir casos de assédios nas empresas. Desculpa, doutora, 2 vezes já. A introdução profunda que foi feita pela doutora Milene abriu um espaço bastante grande para eu começar a minha fala. Agradeço a ela porque ela realmente fez uma introdução excelente. Parabéns. Eu gosto de fazer uma apresentação prática que tem muita utilidade para as pessoas que não são da área, né? Então, eu encorajo todos a participarem. Por uma questão de ordem, aqui, que tem pessoas que estão online, eu gostaria de deixar as perguntas para o final. Mas, normalmente, eu gosto de interagir durante a apresentação. Mas, por favor, deixem para o final. Foi a orientação aqui do painel, ok? Bom, eu gosto de começar também com uma reflexão, né, para a gente parar um minuto para pensar em governança, compliance, questões de assédio, como tudo isso se conecta e como a gente previne caso de assédios morais e sexuais com uma boa governança, né? Então, eu comecei com o primeiro slide, ele traz dados, né? Denúncias de assédio no trabalho dobram em 2023. Mulheres sofrem 5 vezes mais assédio sexual no trabalho, aponta estudo. Quando a gente se depara com esses dados, a gente sempre pensa que o mundo está pior a cada ano que passa, né? Mas, na verdade, não necessariamente é isso. Esses dados significam que as pessoas têm mais coragem de denunciar. Assédio sempre existiu, né? O assédio moral, do ponto de vista, assim, inclusive, mais sutil, de metas que são difíceis de serem alcançadas, né? De isolamento do profissional, xingamento, ou até questões assim, vexatórias, né? Que, no primeiro momento, parecem até engraçadas, né? Mas a gente sabe que coloca a pessoa numa posição muito ruim, inclusive causa impacto psicológico gravíssimo, né? O assédio sexual nem se fala, né? Atinge muito mais mulheres, e são questões que estão vindo, então, à tona de uma maneira bastante acentuada, mas porque as pessoas, hoje em dia, podem contar com o quê? Com um programa de compliance, com um canal de denúncias, com um código de ética que é altamente recomendável, para que elas podem se amparar nesses documentos, nesses mecanismos, né, que integram um programa de compliance, para elas terem um pouco mais de confiança num sistema e que elas possam denunciar. No passado, as pessoas simplesmente não denunciavam, elas pediam demissão e as pessoas que praticavam o assédio não eram punidas, né? Como combater o assédio, então, através da governança corporativa, né? Eu gosto de perguntar, vocês sabem o que é uma boa governança? O que é uma boa governança? Ou o que é governança corporativa, né? Governança corporativa, basicamente, é um conjunto de regras que são criadas, né, para governar uma determinada empresa, como o próprio nome diz. No que ela consiste? Ela consiste num conjunto de políticas, né, numa distribuição do poder dentro de uma organização. Ou seja, o acionista ele vai ter que ter poderes limitados, né, dentro de uma organização, muito provavelmente através de acordo de acionistas, né, e o conselho de administração e a diretoria também vão ter poderes limitados, alçadas, né, definidos onde? No contrato social, no estatuto social, se for uma sociedade anônima, nos códigos, no código de política, no código de ética, nos regimentos internos, nesses documentos que formam um arcabouço para que haja controle dentro de uma empresa, né?
alguns podem me olhar e falar, mas várias empresas muito grandes, né, têm uma governança corporativa, a princípio, extremamente boa, mas ocorrem casos de fraude, ocorrem casos de ausência do compliance, como foi dito aqui, descumprimento de regras, né? Por que isso ocorre? Porque falta a cultura da integridade, né? O que significa a cultura de integridade? Os princípios que estão no Código de Ética, nas políticas, eles têm que ser efetivamente incorporados ao dia a dia da empresa. Tá? Como que a gente faz a incorporação de uma cultura de ética na empresa? Como que a gente faz? Através de treinamentos, através da disseminação dessa cultura de compliance dentro da empresa. Tá? Só treinamento funciona? Não. Só o código de ética funciona? Não. Só política, regimento interno funciona? Não. Então, o que funciona? Todo o conjunto de políticas com treinamento para implementar a cultura da integridade. Só isso funciona? Não. Por quê? Falta o exemplo da alta administração. Sem o exemplo da alta administração, não existe cultura de compliance. Então, o que a gente vê em grandes empresas, que a gente se depara nos jornais todos os dias, infelizmente, né, não estou exagerando, né, é que não tem o exemplo da alta administração. Né? Então, você tem um conselho de administração que tem um regimento interno, mas que as regras não são incorporadas ao dia a dia daquele profissional. Né? Você tem casos de CEOs altamente técnicos, pessoas com uma performance financeira incrível, né? Mas que não têm a afinidade ética, não têm a cultura ética no dia a dia. Né? Então, se a gente não trabalhar a cultura da integridade, a gente não vai conseguir fazer com que um programa de integridade seja efetivo. Né? Tem gente que gosta de falar, não existe programa de integridade efetivo ou não efetivo. Se não existe efetividade, não existe programa de integridade. É verdade. Por quê? O programa de integridade ele tem como base a ética. E a ética está baseada numa cultura. Desculpa, eu não fui passando aqui os slides. A letrinha está um pouco pequena para mim. Então, eu prefiro que seja dinâmico para vocês e menos leitura. Né? Mas vocês têm acesso a esses slides e espero que eles possam ajudar aí também a guiá-los. Né? Se a gente puder falar em pilares de governança corporativa, para quem chegou um pouquinho depois, o que é governança corporativa é esse conjunto de regras, né, que governam as empresas. Tem gente que pede para mim um exemplo mais simples. Para quem gosta de futebol, é o conjunto daquelas regrinhas que vão combinar o jogo. Tá? Quem que passa para quem, quando que vai ser apitado, cartão vermelho, amarelo, esse conjunto de regras, só que valendo para a empresa. Tá? E aí a gente tem que pensar nos pilares. Né? Os pilares eles também são principiológicos. Né? Então, o primeiro pilar, esses pilares eles foram disseminados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, inclusive para quem não é da área, ou mesmo para quem é da área, vocês podem entrar no site do IBGC e tem todas as cartilhas, vocês podem fazer o download gratuito. Tá? Então, inclusive o livrinho de compliance, eu recomendo, que é bem útil, né, bem prático, e é tudo gratuito. Primeiro pilar, transparência. Né? Quais são, como a empresa ela se porta no mercado, né? As ações do conselho, da diretoria, o programa de compliance, o código de ética, é claro, as regras estão claras, as regras são transparentes. Né? Prestação de contas, aqueles executivos que respondem pela empresa, que são os prepostos da empresa, né? Eles prestam contas de suas ações? Né? Infelizmente, a gente tem visto aí escândalos no mercado, os executivos, alguns, né, não todos, obviamente, cometem fraudes contábeis, não tem prestação de contas. Né? Ou seja, você tem todo o mecanismo de compliance, auditoria,
código de ética, investigação interna, mas os executivos que estão no front não prestam contas, né? Ou seja, eles acabam não sendo transparentes, né? A gente tem o princípio da equidade, que é o princípio que trata de forma igual todos os acionistas, o conselho de administração, a diretoria, e a gente até, hoje em dia, estende um pouco mais. A gente fala em stakeholders, né? Quem são os stakeholders? Todos aqueles que interagem com a empresa. E aí a gente pode conectar com a fala da Milene, que trata do ESG, né? Então, no passado, a gente falava muito do conceito por que a empresa existe, né? Quando a gente dá aula, os alunos gostam de responder para dar lucro para o acionista. A gente fala também, mas é uma visão mais antiga, né? As empresas existem porque tem uma função social por trás, né? Além de distribuir dividendos, ela tem um impacto na sociedade. Ela produz impacto com relação aos funcionários dela, com relação aos consumidores. Por isso, hoje em dia, a gente fala em stakeholders, ou seja, todos aqueles com os quais aquela determinada empresa interage, né? Então, nós temos esse princípio bastante importante, que é da equidade, que é tratar de forma igual e justa todas as partes, né, que interagem com aquela empresa. A gente tem um princípio novo, desculpa, vou deixar para o fim, para conectar com a fala anterior, né? A gente tem o princípio da responsabilidade corporativa, que tem a ver com a sustentabilidade, que é o último, tá? O que significa isso? Significa que a empresa ela é feita para durar, né? Além dela trazer lucro para o acionista, ela tem que ser uma empresa. O ideal é que ela seja longeva, porque ela vai criar empregos, ela vai pagar impostos. Esses impostos deveriam retornar em prol da sociedade, né? Então, a gente fala em responsabilidade corporativa para evitar casos de fraude que colocam em risco a existência da empresa, né? Então, eu já fiz muitos programas de compliance e alguns executivos sempre perguntam para o advogado. A gente tem uma plateia de advogados, né? Acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Eles perguntam, mas por que a gente precisa de um programa de compliance, de um código? Tudo isso é muito custoso, Beatriz, se a gente já faz tudo certo, né? Fazer certo é excelente, que tem a ver com a cultura da empresa, né? Mas você precisa deixar tudo de forma muito transparente. Para aquele funcionário que entrou, ele não vai saber que você está fazendo tudo certo há 20 anos. Ele precisa saber quais são as regras, né? E isso tem a ver com o quê? Com a boa governança corporativa, com a transparência, com a prestação de contas, né? E também para aquele funcionário saber onde ele vai olhar, se ele tiver uma dúvida, ele vai olhar para o código de ética, né? Então, tudo isso conecta com evitar fraudes e, já que estamos falando num evento de assédio, mudar a cultura da empresa através do compliance significa cumprir regras e evitar atitudes que causam desvios, né? Atitudes que não são esperadas, especialmente dentro de um ambiente profissional, né? Então, isso tudo também tem a ver com o quê? Longevidade da empresa. A gente, evitando casos de assédio, a gente faz com que o clima da empresa seja um clima bom, a gente vai atrair mais talentos para a empresa, né? Atraindo mais talentos, a gente tem maior lucratividade, uma meritocracia boa dentro da empresa, né? E esses casos de assédio, eles vão ser mitigados, reduzidos a pequenos núcleos. E o que a gente faz, né? Se a gente está com tudo em ordem, né? Ou seja, a empresa efetivamente implementou um programa de compliance, tem um canal de denúncias efetivo, tem um código de ética, mas, mesmo assim, ocorrem alguns casos, né? O que vai acontecer? É necessário que esses casos, né, que sejam punidos. Como? De acordo com o previsto no Código de Ética, né? Ou seja, deve, obrigatoriamente, ter uma investigação interna e aqueles responsáveis, naturalmente, terão direito de defesa, mas eles têm que ser punidos. Por quê? O que adianta você ter um programa de compliance com um código de ética e você permitir que essas práticas continuem ocorrendo, né? Então, precisa haver, sim, obrigatoriamente, uma investigação interna e precisa haver punição, inclusive com desligamento e eventual até responsabilização
daquele que praticou o ato. Tá? Eu deixei aqui um pouco de um resumo da governança, né? O que consiste. Né? Eu falei de processos, falei de cultura, falei de estrutura, da questão de divisão dos poderes. Né? Quando a gente tem uma empresa que não tem divisão de poderes, a gente tem uma centralização dos poderes, e muitas vezes a própria alta administração forma um núcleo duro de descumprimento. Né? Então, por isso, a gente fala dessa necessidade de divisão. Acabou meu tempo? Divisão aí das competências, né, como boa regra de governança. Falei também do código de ética, das políticas, que a gente precisa ter tudo em ordem para aqueles que entram na empresa, para que eles possam se socorrer dessas regras. Né? E da cultura de integridade, que eu acho que é o mais forte, aí se a gente puder resumir, como que a gente cria uma cultura de integridade para prevenir esses casos de assédio. Tá? E aí a gente também tangencia no ESG. Quando a gente fala Environmental, Social and Governance, no S, a gente está falando de pessoas, né? Do social. Como que a gente vai evitar esses casos de assédio, né? Que continuam crescendo, apesar de tantos esforços. Né? A gente vai ter que aumentar o investimento nos programas de governança. A gente tem que aumentar o investimento nas políticas de compliance. Né? Muitos empresários entendem que ter um programa de compliance é custoso para a empresa. Né? E aí eu vou passar para o outro slide, que, na verdade, é uma visão um pouco deturpada. Né? É uma visão equivocada, porque quando você investe no compliance, tá, você vai reduzir sobremaneira o número de ações judiciais contra a empresa, você vai, obviamente, reduzir o número de assédios na empresa, porque você vai ter um programa que vai prevenir esse tipo de caso. Né? E você vai ter uma melhor reputação da empresa. Né? Se a gente pensar que o maior valor de mercado hoje das empresas de capital aberto, né, estão no intangível. O que significa o intangível? Né? Significa a reputação. Né? Então, a reputação fortalecida por um bom ESG significa que a empresa tem condições de continuar crescendo, vai reduzir muito o que ela vai ter que pagar em multas e ações judiciais. Ok? Então, isso, para nós, advogados, já é muito importante para a gente convencer quem ainda precisa ser convencido. Né? Ou seja, é custoso criar um programa de compliance? Por que é custoso? Porque, para fazer um programa de compliance efetivo, tem que ter um canal de denúncias, de preferência independente, tem que ter um compliance officer. Precisa de um compliance officer? Pode ser. A figura do compliance officer pode ficar com a figura do responsável pelo departamento jurídico, desde que haja independência. Né? Ou seja, aquele responsável dentro da empresa que vai tirar dúvidas sobre o código de ética, que vai ajudar na apuração desses casos, vai realizar as investigações internas, né? Ele vai ter que ser uma pessoa independente. Ele não pode se reportar, nesses casos, para o CEO. A preferência que ele reporte para o Conselho de Administração. Porque, muitas vezes, infelizmente, os casos de descumprimento estão no topo da companhia. E aí eu trago uma reflexão. Como que a gente faz com que esses programas de compliance sejam efetivos sem o engajamento da alta administração? Quantas vezes eu já apliquei treinamentos em empresa e não aparecia o CEO, não aparecia nenhum diretor. E todos os colaboradores estavam altamente engajados, estavam postando, estavam felizes, estavam realmente se sentindo acolhidos, né? E sabendo que tem um canal de denúncias, que é um canal de denúncias confidencial. E a gente organizava um café da manhã, fazia o treinamento e não tinha ninguém da alta administração. Então, qual é a mensagem? Então, eu tenho receio de fazer uma denúncia, porque não tem nenhum membro da alta administração assim. Eles estão realmente apoiando, né? Então, a gente realmente precisa do comprometimento da alta administração e precisa que eles entendam que vai sair
mais barato para eles terem um programa do que não terem, porque as multas que eles vão pagar, né, e os problemas de reputação que eles vão ter é muito maior do que eles fazerem um investimento no programa de compliance. Qual investimento tem que ser feito? Né? No canal de denúncias, para que seja um canal de denúncias anônimo, que as pessoas se sintam à vontade para fazer as denúncias. Né? Tem que ter eu falo que tem que ter um budget, tem que ter um orçamento para a área de compliance. Né? Porque, senão, não consegue fazer nada, não consegue contratar, não consegue apurar a denúncia. Né? Mas muita gente pergunta, as empresas não estão conseguindo nem sobreviver, como é que vão ter um orçamento para a área de compliance? Hoje em dia, é extremamente relevante. Né? Para que elas possam sobreviver, elas têm que ter uma área. Ainda que a pessoa que exerça essa função, dependendo do porte da empresa, né, desempenhe outras funções. Né? Mas, de novo, ela tem que ser independente do ponto de vista de reporte quando tem um caso de violação. Ok? Deu? Eu vou, então, tudo que eu falei, na verdade, já está nos slides. Eu falei de uma maneira um pouco mais rápida para não ter que ficar lendo os slides, mas, basicamente, aqui, esse slide trata da necessidade do engajamento da alta administração. Tá? Em inglês, eles gostam de usar esse termo, vocês vão se deparar muito, é o tone from the top, ou seja, se não tem essa participação da alta administração, não tem programa de compliance. Tá? Porque não adianta a base seguir e a diretoria, o conselho, os acionistas praticarem fraudes, né? Ou eles mesmos serem os assediadores. Então, ninguém vai se sentir à vontade de fazer qualquer denúncia. Falar rapidamente sobre a necessidade de comunicação interna do compliance. Não adianta você ter um código de ética, um canal de denúncias e não divulgar internamente. Né? Então, tem que ter esses comunicados para que as pessoas conheçam como fazer o reporte da violação dos seus direitos. Tá? Nesse slide também eu falo um pouco mais do canal de denúncias, que ele também já mencionei que ele tem que ser confidencial, tem que proteger o anonimato, não tem que ser obrigatório que a pessoa se identifique. Né? Do ponto de vista da estrutura, também já mencionei, princípios também eu já falei. Esse slide também, acho que ele também já tem muito do monitoramento. Né? A questão do monitoramento ela é realmente importante, né, para que a gente não tenha uma foto de um dia, mas que seja constante. Né? Então, esse treinamento ele tem que ocorrer de maneira periódica. O órgão que fiscaliza ele tem que efetivamente agir. Né? Não pode ser uma foto em determinado momento. Né? Então, tem que ser algo... Por isso que se chama programa. Né? Porque é algo que não tem fim, que ele é contínuo. Ok? Eu trouxe aqui o último slide, a Lei 14.457. Na verdade, acho que a advogada trabalhista vai poder falar melhor do que eu, né? Mas ela trouxe a necessidade a obrigatoriedade de ter um canal de denúncias para as empresas. Né? Então, eu falo, ela trouxe para dentro, né, a obrigatoriedade de ter um código de ética, canal de denúncias. Eu achei isso muito positivo. Ela é recente. Acho que ela tem um objetivo bastante nobre, que é reduzir o número de assédio nas empresas através da incorporação de um programa de compliance. Então, eu fiquei bastante satisfeita com essa lei. Me coloco à disposição de vocês todos aí, ao final da nossa palestra de hoje, para esclarecer qualquer dúvida. E foi realmente um prazer estar com vocês hoje à noite. Bom, obrigada, doutora Maria Beatriz. Excelente, muito bom. Vou passar imediatamente para a doutora Vanessa Santos, para quem sabe no final ainda sobre um tempinho para as perguntas.
Quero agradecer o honroso convite que me foi feito pela ASP, na pessoa da doutora Renata. Quero cumprimentar também as minhas colegas aqui de mesa e parabenizá-las pela excelente, pelas brilhantes apresentações. Eu digo que a gente vem para esses eventos e a gente sempre sai melhor do que entrou, porque a gente vem falar alguma coisa, mas a gente acaba aprendendo mais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Vanessa Dumont, sou advogada trabalhista há 15 anos, sou coordenadora da área trabalhista do escritório Caputo Bastos e Serra Advogados. O meu tema aqui com vocês, e aí eu fiz um recorte, ele é um tema mais específico. Eu quero tratar do compliance de gênero como ferramenta de combate ao assédio sexual no mundo do trabalho. E aí, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, porque eu não posso falar de assédio sexual e assédio moral sem falar da desigualdade de gênero. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, e esse aqui é o recorte da minha fala, porque eu quero tratar de questões de gênero, por quê? Porque a violência do assédio ela atinge mais mulheres do que homens. E quero fazer um recorte para tratar um pouco mais sobre o assédio sexual. Então, quando a gente fala sobre violência de gênero, a gente tem que ter em mente, a primeira coisa é que esse é um dos mais sérios problemas enfrentados pelo nosso país. É uma epidemia. E a responsabilidade por combater a violência de gênero, ela é de todos nós. Ela é minha, ela é de vocês, ela é das empresas. Então, ela é uma responsabilidade organizacional. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente precisa de ter um pacto coletivo e social pela igualdade de gênero. O que é isso? É todos nós entendermos, compreendermos a importância do tema e entender que não existe desenvolvimento num país e não existe democracia e desenvolvimento pleno num país onde predomina desigualdade de gênero, onde predomina trabalho infantil, onde predomina trabalho análogo à escravidão. Então, são pautas que precisam ser avançadas, a gente precisa avançar nessas pautas para a gente avançar como sociedade. Então, é uma questão de prosperidade e desenvolvimento de uma nação. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que a gente precisa compreender, porque, às vezes, eu vejo até com alguns clientes que esse é um tema que já estão cansados de ouvir, muito mimimi. Não, esse é um tema importante, que a gente precisa falar, a gente precisa educar os nossos trabalhadores, a gente precisa levar conhecimento, porque tem que ter uma tomada de consciência de que a gente precisa mudar esse cenário e aprender, de repente, lá com os países, como a Islândia, que é um país que já eliminou 91% da sua desigualdade. Então, a gente realmente precisa colocar isso em prática e, primeiro de tudo, é ter conhecimento de que esse é um tema relevante. E aí, o que significa ser mulher hoje no Brasil, estatisticamente falando? Então, ser mulher hoje no Brasil significa ter menos oportunidades de emprego, ter menos oportunidades de crescimento profissional, ganhar menos que os seus colegas que desempenham a mesma função, aproximadamente 25%, e ainda estar sujeita a assédio moral e assédio sexual. Então, é por isso que combater o assédio sexual e o assédio moral é um problema, enfim, é uma responsabilidade de todos nós. E aí o ranking, que é elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, um ranking que é divulgado todo ano, diz que faltam 131 anos serão necessários para eliminar as desigualdades de gênero. Então, são muitos anos, né? O Brasil avança, mas avança em passos lentos, é por isso que a gente não pode deixar de caminhar. O tema, como bem dito pelas doutoras que me antecederam, é um tema muito relevante, tanto que está na Agenda 2030 da ONU, é o Objetivo de Desenvolvimento Social número 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. E é por isso que não dá para falar sobre combate ao assédio sexual sem falar de desigualdade de gênero, sem falar da raiz do problema. A gente precisa enfrentar a desigualdade de gênero e, para isso, a gente precisa equilibrar os espaços. Então, o que significa equilibrar os espaços? Diversificar os espaços, fazer com que as mulheres estejam nos espaços públicos e privados e, principalmente, nos espaços de tomada de decisão. Porque, quando a gente olha hoje para o mundo do trabalho, se a gente olha para ele como uma pirâmide, a gente até vai ver que as mulheres elas conseguem acessar ali aqueles cargos que estão mais na base, vamos dizer assim, os cargos de assistente, de auxiliar. A gente pode até fazer essa reflexão, olhar para dentro do judiciário. Falando especificamente do judiciário trabalhista, que é onde eu milito, a gente já tem uma igualdade entre juízes e juízas, mas vamos olhar para os tribunais, TRTs, vamos olhar para o Tribunal Superior do Trabalho. Quando chega no topo, são poucas mulheres. São poucas as mulheres que estão lá. Então, a gente precisa realmente diversificar os espaços e aumentar a participação feminina dentro das empresas.
E aí, como eu estou tratando aqui de combate à desigualdade de gênero, e a gente não pode falar de combate ao assédio sem falar da desigualdade de gênero, é por isso que a professora Maíra Cota ela vai dizer o seguinte, que o assédio sexual deve ser propriamente entendido como uma violação de gênero, justamente porque faz parte de um conjunto de práticas que se apoia na relação assimétrica de poder, que é típica da relação de trabalho, como na posição dessa mulher no âmbito dessas relações. O fenômeno do assédio, na sua manifestação generalizada, é um caso de experiência de dominação masculina que atinge mulheres em diferentes posições sociais e é, portanto, um problema coletivo generalizado, pois todas as mulheres podem experimentá-los. E aí a gente vai ver ambientes de trabalho dominados por homens aumentam casos de assédio? Sim. As pesquisas nos mostram que, quanto mais masculino é aquele ambiente de trabalho, mais chance de a gente ter casos de assédio sexual, justamente porque há uma tolerância maior às violências de gênero. E por que acontece isso? Porque o que a gente vivencia hoje, né, ela tem origem em séculos de exclusão. Então, em processos históricos políticos que fundaram o mundo do trabalho e que são responsáveis por reproduzir as assimetrias de gênero e as práticas racistas no mundo do trabalho, né? Então, desde a separação artificial inaugurada lá pela modernidade dos espaços públicos e privados, em que eu destino os espaços públicos aos homens, eu destino os espaços públicos de tomada de decisão aos homens e eu confino essas mulheres aos espaços domésticos. Então, a gente precisa entender que o que a gente vive hoje são falhas estruturais da nossa sociedade que, enfim, tem origem há muitos e muitos séculos atrás, anos atrás. Então, é por isso que, quando a gente fala de combate ao assédio sexual e assédio moral, a gente tem que entender que as nossas experiências individuais elas não podem invalidar situações de estrutura. Então, a professora Maíra vai falar até muito bem isso no livro dela, que é o seguinte, eu posso nunca ter passado por uma situação de assédio sexual ou de assédio moral no meu trabalho. Eu posso ter casado com um homem que é consciente dos seus privilégios e que é vigilante nas suas rotinas e no seu dia a dia, para não reproduzir essas estruturas de poder e essas estruturas de dominação masculina, mas e você pode ser esse homem, inclusive, que é consciente dos seus privilégios, mas isso não invalida as estruturas de poder que a gente está analisando. Então, quando a gente olha para o assédio moral, assédio sexual, e é por isso que aquela fala, nem todo homem, nem toda mulher, tudo bem, a gente sabe que nem todo homem, nem toda mulher, mas nós estamos olhando para estruturas de poder que vêm se reproduzindo no ambiente de trabalho há muitos e muitos anos, e é por isso que a tendência é que o ambiente de trabalho ele reforce e ele reproduza esses privilégios, essas práticas racistas e essas assimetrias de gênero. Tanto que eu disse aqui para vocês que a gente pode olhar como uma pirâmide, e a gente vai ver que os homens não querem que a gente chegue muito no poder. Muito se fala, muito se debate sobre igualdade de gênero, mas as mulheres elas não estão lá ainda tomando as decisões de igual para igual. E aí a gente percebe que a gente precisa aumentar a participação feminina, inclusive, para melhorar as questões de assédio, porque as pesquisas já mostram que empresas que têm mais mulheres em posição de liderança promovem mais programas para combater o assédio sexual, o assédio moral, para educar esses trabalhadores. Então, a gente precisa que essas mulheres estejam realmente lá nessas posições de liderança. Por isso que, antes de falar do compliance de gênero propriamente dito, eu preciso falar sobre a própria paridade de gênero, sobre a necessidade de que a gente avance nesse sentido como sociedade. E aí eu trouxe aqui uns dados para vocês, que até já foram passados aqui pelas doutoras que me antecederam, que mostram que o tema ele nunca deixou de ser urgente, e eu acho que eu não tenho perspectiva de quando é que ele vai deixar de ser, né? Porque a gente realmente está avançando, mas ainda um pouco devagar. Então, ela já que mostrou, vou passar esse slide aqui, porque ela já até falou que o Ministério Público do Trabalho ele percebeu um aumento vertiginoso nos números de denúncias, então elas aumentaram bastante no ano passado, dados relacionados a reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, então a gente vai ter aí 6,4 mil ações relacionadas a assédio moral no trabalho por mês, 4,5 mil ações, processos relacionados a assédio sexual por ano, e, na média, foram 378 ações trabalhistas. Tem uma pesquisa que é muito interessante, uma pesquisa que foi instituída pelo CNJ, que é a Pesquisa Nacional de Assédio e Discriminação no âmbito do Poder Judiciário. E ela avaliou, ela nos dá um retrato de como é que é o ambiente
ambiente de trabalho, nos tribunais e nos conselhos de justiça, a respeito de assédio moral e assédio sexual. Então, foram entrevistados servidores, estagiários, juízes, terceirizados, enfim, eles fizeram um retrato bem amplo. E os dados, eles são preocupantes, porque a gente está falando do judiciário. Então, pessoas que trabalham num lugar onde essa prática deveria estar praticamente erradicada. Mas aí, o que nos mostra a pesquisa? 56% dos respondentes já sofreram algum tipo de assédio. 58,3% dos casos de assédio foram relatados por servidores, enquanto que 70,2% dos casos foram relatados por pessoas que se autodeclaram pretas. E aí, quando a gente olha com a lupa da interseccionalidade, a gente vai ver que essa situação toda para mulheres pretas e pobres, ela é muito pior, ela é muito mais grave do que para nós, mulheres brancas. O tipo mais frequente é o assédio moral, 87%, o assédio sexual, 14,8%, outros tipos de assédio, 14,7%. E, mais uma vez aqui, a pesquisa mostra o que a gente já sabe, né, que o assédio sexual e o assédio moral, eles são velhos conhecidos das mulheres e ainda recorrentes. Então, as mulheres são mais submetidas a essa situação, são 14,8% a mais que os homens. E aí a gente passa para motivos para não denunciar. Veja que a gente está falando de pessoas que trabalham no judiciário. 59,2% não denunciam por considerar que a denúncia não vai prosperar, enquanto que 58,5% não denunciam porque consideram que a pessoa que denuncia sofre represálias. E aí eles perguntaram para os trabalhadores: vocês se sentem protegidos pela instituição que trabalha? 56,9% respondeu que não se sentem protegidos, enquanto que 41% já se sentiam protegidos ou passaram a ter tal sentimento a partir da promulgação da resolução do CNJ 351 de 2020. E sobre confiança na punição do agressor, também dados que nos fazem refletir. 32,5% acreditam que o agressor não vai ser punido. 51% acreditam que vai depender do cargo que o agressor ocupa, enquanto que 18% acredita que a punição poderá ou não ocorrer a depender do cargo de quem sofreu o assédio. E aí eu trouxe aqui uma outra pesquisa, que eu vou passar rapidamente, que aí ela nos dá um retrato mais das empresas privadas, que foi uma pesquisa realizada em 2020 pela ThinkEva, em parceria com o LinkedIn. E aí eles analisaram e respeitaram toda a diversidade brasileira, raça, etnia, gênero, religião, região, renda. E aí a gente consegue ter o seguinte retrato. E aí aqui essa pesquisa ela teve mais como foco o assédio sexual. 47% das participantes afirmam ter sido vítimas de assédio sexual em algum momento no ambiente de trabalho. Mais uma vez, 52% são mulheres pretas. Então, mais uma vez, a gente percebe que a situação para elas é pior. 49% das mulheres que relataram o assédio recebem entre 2 e 6 salários mínimos. Aqui a gente vai perceber que o padrão remuneratório ele tem influência. Então, quanto menos a mulher recebe, mais ela está sujeita a sofrer assédio. Então, as mulheres que estão nas posições ali mais na base da operação, posições de auxiliares, de assistentes, e que recebem menos, elas têm mais chance de sofrer assédio. E aí, falando sobre as posições das mulheres que responderam à pesquisa e que disseram sofrer assédio, a gente vai ter o seguinte: 35,2% ocupam cargos de assistentes, 18% cargo de nível pleno ou sênior, 18,1% são estagiárias, 13,4% ocupam cargos de posição júnior e 2,4% ocupam cargos de direção. E aí a gente vai ver o seguinte: realmente o número de mulheres que ocupam cargo de direção é um número bem inferior. Porém, entre as entrevistadas que declararam desempenhar função de gerente, 60% afirmaram terem sido vítimas de assédio. E, no caso das diretoras, o número chegou a 55%. Então, isso demonstra que, embora o número de mulheres que estejam nessa posição ela seja um número inferior, o assédio ele continua a existir, inclusive num grau muito alto. Outro dado interessante que essa pesquisa mostrou: o assédio ele tem sido vocalizado? Sim, as mulheres têm falado mais sobre assédio. Nos últimos anos, nós temos falado mais sobre assédio. Então, aqui ele vai dar uns dados de quem são essas mulheres que falam mais sobre o tema, de acordo com um padrão remuneratório. Enfim, mas
um outro dado interessante. O fato dessas mulheres falarem mais sobre assédio implica em conhecer todas as suas manifestações? Não. Porque, na verdade, quando elas foram perguntadas sobre o que caracterizaria o assédio sexual, por exemplo, elas associaram o assédio mais às manifestações típicas de violência. Então, as solicitações de favores sexuais, a associação a contato físico não solicitado, a associação ao abuso sexual, mas deixaram de lado, por exemplo, as violências psicológicas ou aquelas manifestações mais sutis. Então, nem sempre falar sobre o assédio sexual, como demonstrou a pesquisa, significa entender e compreender quais são as suas manifestações, como ele pode se manifestar no nosso dia a dia. E aí tem, enfim, sentimentos relatados pelas vítimas. Eu vou passar mais rápido aqui para não estourar o nosso tempo. Quais as maiores barreiras para a denúncia? Essa pesquisa também mostrou para a gente. Então, impunidade, descaso, medo de ser exposta, descrença, medo de ser demitida, colocariam a culpa em mim, falta de certeza se foi um assédio, sentimento de que a culpa foi minha, eu mereci. Então, vejam que é muito cruel a questão do assédio sexual, porque elas não denunciam, né? Tem muitas questões aí que envolvem as mulheres e que preocupam as mulheres antes de que elas façam essa denúncia. Como as mulheres reagiram ao assédio? E aí aqui a gente vê que o RH não é um aliado das mulheres. Pela pesquisa que foi feita, só 5% das mulheres recorreram ao RH, enquanto 4% recorreram a grupos de apoio na empresa e 8% recorreram a sistemas de denúncia anônimos. Então, a maioria das mulheres, elas falam com pessoas próximas, mas elas não se sentem confortáveis e seguras para, dentro da empresa, relatar o assédio que vem sofrendo. E é possível quebrar esse ciclo? A gente entende que é possível, eu entendo que é possível quebrar o ciclo. Prevenção, mecanismos e estratégias para ouvir, encaminhar, acolher, apurar, sensibilizar e evitar essa sistemática de repetição. E aí, na própria pesquisa, algumas mulheres sugeriram já possíveis instrumentos e mecanismos que essas empresas poderiam adotar para evitar essa prática do assédio sexual dentro das empresas. E aí o que revelam os dados para a gente? Os dados revelam que as mulheres são as mais afetadas pela violência do assédio sexual no trabalho. O que a gente pode fazer? Claro, esse é um problema, como eu expliquei aqui no começo da minha apresentação, que ele tem raízes complexas e ele deve ser combatido por múltiplos instrumentos, múltiplas ferramentas. Então, a gente está falando de legislação, a gente está falando da adoção de políticas públicas, a gente está falando de licença parental, disponibilização de creches em horários suficientes para que essas mulheres possam trabalhar, como forma de aumentar a participação feminina dentro dessas empresas. A gente está falando do fato de que a gente precisa analisar que, hoje, mais de 75% das mulheres são responsáveis pelo trabalho de cuidado não remunerado no nosso país. Então, nós temos as mulheres que são chamadas de geração sanduíche, que estão cuidando dos filhos e dos avós. Nós temos as que estão dentro da chamada geração panqueca, que estão cuidando dos netos e dos pais. Então, assim, a gente precisa realmente olhar para esse universo, que é um universo muito complexo, e entender como é que a gente vai modificar isso, e, para isso, a gente precisa, inclusive, de vontade política. A gente precisa que as mulheres estejam, né, no nosso legislativo, para que mudanças sejam realizadas. Mas a gente tem um aliado, que pode ser um aliado muito eficaz, inclusive para dentro da empresa, né, no universo da empresa, que é o compliance de gênero, como ferramenta da paridade e combate ao assédio sexual. Então, quando eu falo de compliance de gênero, e esse recorte aqui é bem específico, eu estou falando de implantação de política de participação feminina, então, e consolidação de uma cultura de equidade de gênero. Estou falando que a empresa ela vai olhar para os seus trabalhadores e vai olhar para dentro da sua dinâmica e da sua estrutura, e ela vai entender que ela precisa adotar processos e procedimentos para combater assédio sexual e assédio moral, mas ela vai entender também que ela precisa possibilitar maneiras de que mais mulheres integrem a sua empresa, inclusive de que mais mulheres possam crescer dentro da sua empresa, com, inclusive, clareza e transparência do que preciso para ascender na carreira. Então, é olhar com essas duas lentes, sob esses dois aspectos. O que eu preciso fazer para combater o assédio dentro da minha empresa? Então, eu preciso apurar, eu preciso acolher essa vítima, eu preciso responsabilizar individualmente o agressor, mas eu preciso também diversificar o ambiente de trabalho. Eu preciso também possibilitar que mais mulheres sejam contratadas e que mais mulheres ocupem cargos de liderança. Então, esse é o foco do compliance de gênero. E aí, trazendo aqui, já me encaminhando para o final, trazendo
uma fala da professora Maíra Cota. Ela vai dizer que um compliance de gênero, com foco em assédio sexual, ele vai atuar em 4 frentes distintas. Então, investigação de casos específicos, avaliação do ambiente, criação de estruturas internas para a construção de capacidades permanentes, treinamento de funcionários, gestores e diretores para a prevenção de novos casos. E aí, resumindo aqui, medidas que podem ser implementadas a partir do compliance de gênero. Então, uma consultoria de compliance de gênero pode fazer com que essa empresa adote as seguintes medidas: canais internos e seguros, e aqui a gente está falando de pessoas que possam atuar com autonomia e que tenham poder de decisão, código de ética bem estruturados, que tratem, que deem destaque para o tema do assédio sexual, inclusive com punição prevista em contrato de trabalho, contrato com fornecedores, contratos com prestadores de serviço, desenvolvimento de protocolo para denúncias, importantíssimo, institucionalização de espaços permanentes de diálogo, avaliações regulares para determinar se os problemas são efetivamente encaminhados, comunicação efetiva, treinamento de trabalhadores, educação das pessoas sobre as formas de manifestação do assédio. Então, conhecer para combater. As pessoas precisam entender o que é o assédio. Outro dia, eu ministrava um ciclo de treinamento para uma grande empresa do nosso país, e a gente foi falar sobre assédio sexual e assédio moral. E aí a gente dividiu esse ciclo de palestras com as pessoas que estavam mais na base, na operação, depois cargos de gerência e alta liderança. E aí, quando a gente terminou a primeira palestra com as pessoas que ocupam esses cargos de assistência, a gente foi procurado, eu estava com uma outra colega, a gente foi procurado por um grupo de mulheres que pediu para que, se a gente poderia, quando estivesse falando com a alta liderança ou com os cargos de gerência e encarregados, falar que elas se sentiam desconfortáveis com a forma com a qual elas eram tratadas. Então, imagina, essa é uma empresa em que nunca houve um caso de assédio sexual ou assédio moral. Então, não é porque a sua empresa, não é porque você nunca lidou com um caso desse tipo, que você não tenha problemas internos. Então, é muito importante, por isso, o programa de compliance de gênero. E aí, elas não se sentiam confortáveis e a alta liderança nem sabia. Então, a gente pôde, a partir desse ciclo de treinamento, inclusive, tratar desse assunto, claro, com muito cuidado, para que aquelas pessoas que eram os encarregados entendessem que aquilo era assédio. Então, você ser chamada de linda o tempo inteiro, oi, linda, nas mensagens, era isso que incomodava essas mulheres, mas elas não se sentiam seguras e confortáveis para poder falar para os seus superiores imediatos. Então, seguindo aqui, abordagem estrutural do assédio sexual, investigações internas, atuação no momento pós-denúncia e restauração do ambiente de trabalho. Então, esse ambiente de trabalho onde há o assédio sexual e o assédio moral, ele é um ambiente que não está mais sadio. Então, um programa de compliance de gênero ele vai atuar na restauração desse ambiente, que é, inclusive, a repactuação das regras e chamar para o coletivo, ou seja, chamar aqueles trabalhadores para que possam, junto com a liderança, repactuar as regras e reconstruir o conjunto de regras, porque daí você dá para aquele trabalhador um sentimento de pertencimento. E é muito mais fácil fiscalizar e cumprir depois, se você chama todo mundo para repactuar. Então, a parte do pós-denúncia, do pós-investigação e pós-responsabilização, que é da restauração, ela também é bastante importante. Aí eu vou terminar a minha fala dizendo que a gente não pode banalizar a violência do assédio e todas as outras violações sofridas diariamente pelas mulheres. Nós precisamos compreender que essa é uma pauta que não é uma pauta exclusiva das mulheres, Paridade de gênero está diretamente relacionada ao desenvolvimento, à democracia e à prosperidade de uma nação, e é assim que a gente deve olhar para essa questão. Obrigada. Bom, obrigada, doutora Vanessa, excelente também. Eu gostaria, a doutora Milene ainda está online, de agradecer as 3 palestrantes, todas as palestras foram muito proveitosas e o tema é muito extenso, Acredito que daria para a gente falar muito mais tempo. Mas, para hoje, foi isso, mas eu ainda vou abrir para perguntas, vou dar preferência para quem está presente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não vale, a Renata vai ter que fazer uma pergunta. Bom, vai fazer? Microfone. Renata, microfone.
Bom, enquanto isso, vou fazer uma pergunta, então, para a doutora Maria Beatriz. Nada muito complicado, mas eu gostaria da sua opinião, como que as empresas menores, de pequeno e médio porte, podem também implantar, ou se devem, qual que é a sua opinião, quais as diferenças, tem algum jeito mais fácil, enfim, alguma coisa nesse sentido? Sim, as empresas menores elas devem implementar, naturalmente, de acordo com o que elas conseguem fazer, né? Então, a diferenciação do volume de investimento que você vai ter que fazer numa empresa de capital aberto é completamente diferente de uma empresa menor, né? Do ponto de vista de recursos a serem alocados, né? Mas, por exemplo, se você tem, numa empresa de capital aberto, uma área totalmente independente, com um orçamento próprio, numa empresa menor, você pode colocar uma pessoa independente, mas que exerça também outras atividades. Até porque o volume, provavelmente, de denúncias, né, considerando o número de funcionários, etc., pode ser bem menor, né? Então, criar uma área de compliance numa empresa muito pequena, provavelmente não vai ter muito o que fazer. Ou não sei. Mas, assim, a gente sabe que uma empresa maior vai demandar muito mais da área de compliance, pela nossa experiência, né? Então, e como fazer simples? Fazer o correto, né? O que significa fazer o correto? Que eu falei, exemplo da autoadministração, né? Então, aquele núcleo pequeno de diretores, ele vai ter que demonstrar, através de uma comunicação clara, precisa, que a empresa não tolera abusos, né? Um código de ética não é um documento absolutamente caro, né, que uma empresa pequena não possa se socorrer e preparar, né? E aí tem a ver com a missão, visão, valores daquela empresa pequena que ela pode traduzir num documento mais simplificado, mas não menos importante, tão importante quanto um documento de muitas páginas, né? Então, eu realmente recomendo que haja, de acordo com a proporção que aquela empresa pode investir, mas que tenha investimento na área de compliance, porque vai ser mais barato do que não ter nada. A gente já viu que não fazer nada vai aumentar o número de casos de assédio, vão ter mais ações e vai ser muito mais oneroso para o empresário. Obrigada. Opa. Alô? Obrigada. Então, aqui, como nós estamos numa casa de advogados, talvez seja uma oportunidade até para os advogados trabalhistas, né, que hoje em dia não está muito fácil a nossa situação, oferecerem esse tipo de serviço, né, de ajudar a implementar um programa de código de conduta, de ética. Eu mesma tenho feito esse serviço para algumas empresas de médio porte, pequeno porte. Doutora Renata Maris, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a Elaine, agradecer as nossas palestrantes, muito obrigada. Eu ia fazer uma pergunta, mas que já foi respondida, porque eu pensei também em pequena empresa. Foi isso, mas já foi respondida. E eu queria só deixar registrado aqui que é uma luz no fim do túnel ouvir vocês. Eu acho que foi assim, lógico, temos muito ainda o que fazer, muito o que aprender. Eu sou criminalista, então, para mim, tudo isso era uma utopia, né? A gente não vê muita prática, assim. E agora, depois de ouvir vocês, dá um acalento. Acho que nós estamos no caminho certo. E obrigada pelos ensinamentos. Foi muito bom. Bom, nós que agradecemos. Agora, a doutora Manuela. Boa noite a todos. Eu também gostaria de agradecer pelas excelentes explanações das três. É muito construtivo. Eu acho que, nas três falas, houve a colocação de que realmente aumentou muito o número de denúncias nos últimos anos. Eu queria saber qual a opinião de vocês em relação a isso. Se essas denúncias são frutos do arcabouço da legislação que nós temos hoje e que protegem, né, as mulheres desse tipo de prática, ou se realmente é uma consciência das empresas em relação ao ESG. Ou seja, a nossa legislação hoje ela é uma legislação avançada para coibir e proteger as mulheres ou encorajar as mulheres a denunciar,
E eu gostaria também de ouvir de vocês, comparando a nossa legislação em relação a outras legislações que estão avançadas nesse tema. Doutora Vanessa, fala um pouquinho, depois da doutora Milene te complementa se ela quiser, tá bom? Tá bom. Manuela, né? Obrigada, Manuela, pela pergunta. E eu acho que é uma combinação das duas coisas. A gente tem uma legislação, imagina, pela nossa Carta Constitucional, né? Nenhum tipo de violência, de assédio, de violência de gênero seria aceitável. Mas a gente precisa avançar um pouco mais nas legislações. Você me perguntou sobre direito comparado. Então, por exemplo, na Islândia, a gente já vai ter... Lá eles não têm cotas, por exemplo, para partidos políticos, para representação política. Mas os próprios partidos, eles instituem as cotas, porque há uma consciência tão grande da importância do tema que eles sabem que, se eles não instituírem cotas para as mulheres, eles não serão bem aceitos pela sociedade. Então, a gente precisa avançar nesse nível de consciência. A gente tem uma legislação que é uma legislação que ela não, hoje no Brasil, né, ela não dá guarida para nenhum tipo de violência. A gente tem uma Constituição que está baseada no princípio da dignidade da pessoa humana. A gente tem uma justiça do trabalho que é uma justiça forte, mas a gente vê que ainda os casos são muitos. Então, eu acredito que, além das mulheres estarem denunciando mais, porque até as pesquisas mostram que as mulheres estão falando mais sobre assédio sexual e assédio moral no ambiente de trabalho. Então, elas têm mais consciência do que seria isso, por isso elas denunciam mais também. Mas eu também acredito que esse número seja subnotificado. Então, mas eu acho que há, assim, uma combinação de legislação com a consciência dessas mulheres que passaram a denunciar mais, mas acho que a gente tem que avançar ainda mais. Então, por exemplo, na Islândia, que é o primeiro país lá da lista, né, que já eliminou 91% de desigualdade de gêneros, eles vão ter lá uma lei de igualdade salarial forte. Agora a gente tem uma lei de igualdade salarial que as empresas, né, vão começar a cumprir. Então, eles têm uma lei de igualdade salarial forte. Eles têm políticas públicas de creche muito forte, enfim, e de fiscalização muito forte, de praticamente tolerância zero. Então, eles têm uma legislação mais avançada mesmo. Eu acho que a gente poderia avançar mais hoje. No Brasil, a gente não teria motivo para isso se a gente olhasse para a nossa Constituição e cumprisse. Mas acho que é uma combinação das duas coisas. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço aí o convite, a audiência. Aprendi muito aqui com as nossas palestrantes também. Palestras muito interessantes, muito ricas. E só mencionando que aqui na Alemanha existe lei contra a importunação sexual, contra o assédio sexual, mas teve uma pesquisa que não é tão recente, mas é de 2021, em que mulheres de 6 países europeus foram ouvidas e é basicamente uma epidemia, né? Países que têm legislação contra a importunação sexual, como a Alemanha, como a Suíça, como a Espanha, ainda assim experimentam esses números altos, né? Então, realmente é algo para a gente se debruçar e pensar como é que a gente vai poder resolver. Eu quero mais uma vez agradecer e dizer que eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre a apresentação. A minha apresentação vai estar amanhã no meu Linktree, no meu Instagram. Eu de manhãzinho eu subo ela, então quem tiver interesse é só entrar lá no meu Linktree. Meu Instagram está aberto, Milene Brasil, e pode fazer o download, tá? Agradeço muito e vou, então, fechando por aqui a minha câmera. Me coloco à disposição da ASP, mais uma vez, parabenizo vocês, viu? Elaine, palestrantes. Tá, joia. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Beatriz, doutora Vanessa, doutora Milene. Bom, pessoal, damos por encerrado, então. Muito obrigada a todos.